Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. O nosso Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Deus de amor, que nada existe fora deste amor, nos ensinou Jesus. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, querido amigo, querida irmã, em qualquer parte do planeta Terra. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma igreja, não somos uma nova religião e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós perseguimos, nós estudamos vida além da vida, a segunda humanidade, a humanidade de cima. Só que nós estudamos na luz da doutrina dos espíritas. Por que na luz dos espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Se nós somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. O Senhor Jesus não pregou nenhuma igreja. Pelo contrário, Ele começou uma igreja que Pedro deu sequência, mas não foi em Roma não, foi na Galileia, na casa de Pedro, e chamava a casa do caminho. Eles pregavam o evangelho de Jesus na maneira que ele é, sem preconceito, porque nós somos uma família só. Família que ora unida, que reza unida, permanece unida. Agora, se nós separarmos, seremos derrotados. Meu irmão religioso, presta atenção. Você que diz que é evangélico e cristão, você não é nem evangélico e nem cristão. Tenha cuidado. Conheça a verdade para que ela te liberte. Foi o Senhor que Jesus que nos ensinou. E ele disse isso para o dirigente das igrejas, o sacerdote. Estuda, conheça os nossos estudos. Nós já temos 500 vídeos na internet de ensinamento. Temos no grupo GK, grupo deficiente físico do GK, 7 passos para renascer para uma vida melhor. Nós explicamos o que é homem, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito, o que é Satanás, o que é a verdade de Deus e o que é o Espiritismo. A igreja, tudo que ela fala sobre isso é mentira. Examina. Ela está distorce a verdade. Porque quanto menos você, a igreja, a política, a religião, quanto menos você entender, mais eles têm a oportunidade de manipularem. Portanto, preste atenção nos nossos estudos. Nós não estamos convidando a você a mudar de religião, não. Nós estamos convidando a você para prestar atenção, ter a fé raciocinada. Não tem uma fé cega, não, porque os dogmas da igreja é uma fé cega para te manipular. Você não tem direito de corrigir, de perguntar e nem direito de contestar. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos conhecer sim a verdade. Nós estamos no 3º livro da coletânea de André Luiz, que se chama O Missionário da Luz. Nós já
colocamos o nosso lar completo, os mensageiros completos. Se você quiser nos conhecer, volta atrás depois e assiste, capítulo por capítulo, até chegarmos. Hoje nós vamos gravar o capítulo 9 do terceiro livro, que é o Missionário da Luz. No capítulo anterior, no capítulo 8, nós contamos a história de Vieira e de Marconi, né? André Luiz fora convidado, ele e o Alexandre, para participar dessa casa espírita, que era fundada por uma missionária, né? Uma mulher que criou esta casa. Quando nós, no nosso grupo, nós chegamos à noite, na última oração, nós falamos, com essa oração damos fechado a nossa casa. A casa espírita, a igreja fecha quando termina a reunião. Mas, no decorrer da noite, a igreja, não importa qual igreja que seja, não importa se é a católica, se é evangélica ou se é uma casa espírita. A partir da noite, os espíritos do plano superior, eles vêm fazer encontro dentro dessa casa, se a casa estiver enquadrada no Evangelho de Jesus. Não é qualquer um também, não. No lar que faz o Evangelho no lar, os espíritos, ele vem fazer posada, vem fazer encontro na nossa casa, onde tem o Evangelho no lar, onde a casa é transformada numa oficina de luz. É por isso a necessidade. Nós vamos ver, nos estudos aí, você vai estudar o capítulo 6, o 7, você vai ver que tanto na casa espírita como na nossa casa, onde tem o Evangelho no lar, tem uma proteção. Não vai naquela que a igreja fala assim, os irmãos pregadores falam assim, porque Deus vai enviar um anjo do céu com uma espada inflamada, vai ficar no portão da sua casa e não deixar o Satanás entrar. Isso é mentira. Anjo superior, ele tem muito mais do que fazer do que trabalhar de guarda na nossa casa. O que dispensa as trevas na sua casa, minha irmã, não é o anjo do Senhor, não. É a luz que há em você. Então você percebe que a mulher daquele irmão, que quando ele estava na casa, ele estava livre. Quando ele saiu, o espírito, os obsessores apossavam dele. Quando chegava no portão da casa dele, deixava ele. A esposa não era religiosa, mas era espiritualista. Ela estava na vibração. A casa dela era uma casa de oração. Então, continuando, aí terminou a reunião, né? Aí Alexandre disse para André Luiz, André Luiz, agora nós vamos vamos continuar o estudo. Então, André Luiz começa a explicar, né? O amigo, o ajudante ali do Francisco, começa a explicar para André Luiz. Você percebe que quando começamos o capítulo 8, nós falamos que o grupo era mais de 300 e era dividido em grupos com uma luz, uma divisão de luz. Então, aqui ele explica, olha, da parte de Alexandre tem 100, mais ou menos 100. Você está convidado a participar. Agora, os outros, por exemplo, tem os pupilos do irmão Francisco, que também ele vai lá buscar aquelas pessoas que estão dormindo, retira ele do sono, traz ele aqui na casa espírita, para eles receberem o ensinamento, a doutrinação de como fazer a missão na Terra, como evoluir. Porque a evolução não é se Deus quiser eu vou evoluir, não. Você é que tem que conquistar. É conquistado, minha irmã. Não tem privilégio, não. Então, André Luiz pensou, porque ele só pensa e o outro já responde. André, não é preconceito, não. É porque,
o Sem de André Luiz, de Alexandre, antes de começar, eles têm direito de contestar, de fazer pergunta. Só que tem uma coisa, qual é a mensagem que Alexandre vai trazer agora para eles? Vai depender da maioria, como é o nosso grupo. O nosso grupo é assim. O grupo, o Caminho do Amor e a Casa Espírita, porque nós também somos uma casa espírita. Nosso grupo, no físico, é Grupo Espírita Caminho do Amor, a Semente de Luz. Breve nós vamos dar endereço para você, se vocês quiserem participar. Nós vamos estar na internet fazendo as nossas reuniões ao vivo. Então diz que então o pedido era feito por escrita. Aí levava até Alexandre. O Alexandre, ele lia. Aquela maioria, ele escolhia, disse, essa noite nós vamos falar de mediunidade e fenômenos. Você compreende? A palestra, a explicação da noite era conforme a maioria queria. É o que acontece no nosso grupo, na nossa casa espírita, no nosso grupo ecumênico. Nós não temos presidente, nem vice-presidente, não. Nós somos em 12 ministérios. Eu comando o grupo, mas não mando. Eu comando, mas não mando. Qualquer pauta é levada para o grupo. Nós fazemos uma eleição, uma votação. O voto maior é o que vai comandar. É assim que funciona o nosso lar. É assim que funcionava a Casa do Caminho, em Atos dos Apóstolos, ou no livro do Paulo Estevão, se você já leu, ou na colônia Alvorada Nova. Tudo funciona assim. Não tem presidente. Um comanda, mas não manda. O ministério se ajunta. Unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. Lembra-se disso. Por quê? As outras divisões, porque lembra que nós dissemos que nós, antes de nós sermos espíritos, nós fazíamos um curso num salão que era espírita, que é o hospital, o pronto-socorro espiritual que fica aqui em Carapicuíba, no Parque Santa Teresa, comandado por Dr. João Batista, que é o terceiro mentor espiritual da nossa casa. Da casa que eu participo também, porque eu participo em outra casa espírita também que chama Unificação Cristã. Você compreende? Então ali, aquele é separado porque aqui tem espírita, espiritualista, evangélico e católico. Quando ele sai do corpo, o espírito, no mundo espiritual, ele não tem religião. Porque o espírito é um só. Por isso que nós falamos que aquela parte que está escrito 2 vezes, unigênito de Deus, não é a distorção da igreja. Jesus não é o unigênito filho de Deus, não. Ele é o primogênito, porque nós também somos filhos de Deus. Se Jesus é unigênito, nós somos o quê, minha irmã? Nós somos filhos da chocadeira? Nós nascemos na forquilha da árvore. Qualquer espírito, todos os espíritos. Outra coisa que também está escrito. Examinar-se todos os espíritos é de Deus. Minha irmã, não existe espírito que não seja de Deus. Todos os espíritos é de Deus. Você tem que pensar o seguinte, examina se o espírito vem da parte de Deus. Esta é a real. Porque não existe espírito que não seja criado por Deus. Satanás é um espírito criado pela igreja, mas ele não existe, é uma mentira da igreja. É falso, é anátema. Nós explicamos isso. Então, por isso a divisão. Aí então, ele começa a falar sobre a mediunidade.
Para evoluir, você, meu irmão, que está nos assistindo pela primeira vez, você que não conhece a doutrina dos Espíritos, a mediunidade é o dom de Deus falado na igreja, nas religiões. Dom de Deus manifestado. Mediunidade quer dizer, é intermediário entre Deus e o encarnado e desencarnado. É a mesma coisa do WhatsApp, do Wi-Fi. Nós comunicamos com o nosso amigo à distância. Nós temos 30 irmãos, seguidores nossos na Itália. Nós temos 3 famílias nos Estados Unidos. Temos família em Bogotá, na Colômbia. Temos na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. E 8 estados do Brasil. Tudo segue nós. Somos todos uma só família. Muitos são católicos, muitos são evangélicos, ou não testifica religião nenhuma, mas segue os nossos estudos, porque eles têm sede de conhecer a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Se você quiser evoluir, você vai ter que estudar. Mas você não vai para o inferno não, viu, meu? Se você não seguir, não tiver religião, essas pessoas que dizem que ateu não acreditam em Deus, ele não vai para o inferno não. Apenas ele chega do outro lado da vida, ele vê que as coisas não funcionam como eles querem, como a igreja prega. Então o que acontece? Deus, quando nós falamos que Deus não perdoa, o Senhor, Deus apenas não perdoa, mas também não condena. Você condena? Ele não condena, ele não tem condena. Como é que ele vai condenar a nós se nós não sabemos o que nós fazemos? É o que nós estamos tentando explicar para você. Sem a mediunidade, você não vai ter conhecimento. A mediunidade é que nós temos comunicação. Deus revelou isso para Jacó, lá no Velho Testamento, quando Jacó, nos 12 desdobramentos, vê que desdobramento não é coisa de espírita não, de espiritualista não. Jacó desdobrou do corpo e veio no futuro. E ele viu 1857, quando foi lançado a doutrina dos Espíritos, dia 18 de abril de 1857. A doutrina dos Espíritos nos revelou esta porta, porque antigamente não tinha comunicação. Você ia, segundo a igreja, você morria, ia dormir no túmulo e ressuscitar no dia que Jesus voltasse. Já faz 3.000 anos, já estamos no 3º milênio. Jesus não voltou até hoje. Você acha que ele vai voltar com esse mundo em que nós vivemos? Pelo que fizemos com ele? Pensa nisso. Então, a mediunidade é o meio de você conhecer. Percebe que a equipe do irmão Francisco, as equipes espiritual, quando das 2 até as 4 da manhã, que é o horário de mais silêncio, eles então vai na casa daquelas pessoas que têm o pensamento de querer mudar, aquele que não tem medo da verdade. Porque eu mesmo, quando eu era religioso, para você ter uma ideia, eu fui católico até os 16 anos. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu deixei de ser católico. Porque eu percebi que a Bíblia faz uma coisa, a Igreja Católica faz outra, completamente diferente. Eles não aceitam 2 mandamentos da lei, da Carta Magna, que é os 10 mandamentos. É o primeiro e o 5º. Agora, se você quiser saber mais, é só estudar os nossos estudos. Seguir os nossos estudos, nós explicamos tudo isso. Nós não estamos falando mal, nós estamos falando que está errado. Porque se nós passar a mão na cabeça de quem está errado, nós somos submissos ao erro. Nós temos que dizer, irmão, isso está errado. Onde é que está? Leia o Evangelho, conhece a verdade que ela te liberta. O Senhor Jesus fala, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis liberto. Então ele explica, meu irmão, o Evangelho de Jesus é a única verdade. O mundo não vai haver paz no mundo. Não vai haver unificação no mundo enquanto o mundo não aceitar o Evangelho de Jesus. Seguir a Jesus.
Leia capítulo 10 do Evangelho de João. Meu irmão, principalmente você, meu irmão evangélico protestante da Reforma, lembra de uma coisa, você que fala que precisa aceitar Jesus, você não aceitou ainda. Você está em cima do muro. Você não sabe se você aceita Moisés, se aceita a Igreja Católica, se aceita o Evangelho, a Reforma. Porque não que a primeira aliança não vale nada. Ela valeu para o tempo deles. Mas ela terminou na cruz do Calvário. Foi por causa da primeira aliança que Jesus teve que vir morrer na cruz do Calvário. Porque Deus é obediente a lei, Deus é justiça. A igreja colocou lá, né, várias testemunhas. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Por isso que Jesus teve que vir morrer na cruz e derramar o seu sangue por nós. Mas não precisa mais ninguém derramar sangue por nós. Jesus já fez isso. E quando Jesus diz, Pai, tudo está consumado, quer dizer, Pai, está cumprida a missão, rasgou-se o véu do templo, é o véu do preconceito, meu irmão. Você que tem preconceito, o Senhor Jesus fala, aquele que tem preconceito ainda está nas trevas. Estuda Epístola de João que você vai entender. Então explica. Aí Alexandre explica, olha, o Senhor Jesus, ele diz assim, eu sou a porta. Percebe? Presta atenção, minha irmã. Eu sou a porta. A única porta. A única porta. Se você entrar por esta porta, você será salvo. Você vai entrar por ela e vai encontrar pasto verdejante. Pasto verdejante para as ovelhas era alimentação. Você quer alimentação para a sua alma. Quando nós falamos, Senhor, perdoai as nossas falhas, dá alimentação, o pão no Espírito. É o pão espiritual, é a palavra. Só o Evangelho liberta, minha irmã. Ah, mas os Espíritos falam que a doutrina dos Espíritos é a libertação. É a libertação da igreja. Porque a doutrina dos Espíritos, ela prova para todo que o Evangelho de Jesus é o que eu estou fazendo. Eu estou provando, estou dizendo para você que você não vai a lugar nenhum, a não ser através do Evangelho de Jesus. Não é palavra minha, não. Não é palavra de espírita, não. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo João. Leia lá. Você que diz que é servo de Deus, o Senhor Jesus fala, nós não somos servos dele. Nós somos amigos. Servo quer dizer escravo. Escravo é quem segue a igreja. Você que segue a igreja, você é escravo. Porque você tem que obedecer ela com uma ameaça, com terrorismo. Jesus Cristo é liberdade, é paz, é amor, é livre-arbítrio. Você escolhe o que você deseja. Você é espírito único em si, é lógico. Ninguém vai te representar você, a não ser Jesus. Você compreende? Então, mesmo, ele é o caminho, na verdade e na vida. Ele diz, quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. Meu irmão, as igrejas, as religiões, é outra porta, porque não segue a Jesus. Nós podemos provar para você. A primeira igreja não aceitou os 10 mandamentos, não aceitou a primeira criação de Jesus, do primeiro homem, criou Adão e Eva, que é uma controvérsia. Não aceitou a Carta Magna, colocou uma doutrina, uma lei civil, que é ao contrário dos 10 mandamentos. Não aceitou Jesus, o Messias. Aquele que veio corrigir o que estava errado. Ao ponto de matar ele pregado na cruz. Ou não está escrito isso? Ou isso é mentira que eu estou dizendo para você? Agora você saiu da igreja, mas a igreja não sai de você. Você, irmão evangélico, presta atenção nos nossos estudos. Nós provamos para você que esses 4 dogmas que você segue é da Igreja Católica Apostólica Romana. Não está no Evangelho. O inferno eterno não existe, foi criado pela igreja. O Senhor Jesus, ele fala na palavra
das bodas, que aquele espírito que for tirado no fogo, onde há ranger de dente, nas trevas exterior, ele não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Isso é justiça. Ele não vai sair enquanto não pagar o erro. Mas o dia que ele pagar, ele sai. Agora, o inferno da igreja é eterno. Deus é amor. Como é que Deus vai criar um inferno eterno se ele é amor? Qual é a mãe que vai estar no céu, no bem bom, no paraíso, vendo o seu filho queimando no fogo do inferno? Você que é pai, você que é mãe, você ficaria satisfeito lá? Faça uma pergunta, pensa, raciocina. Faz a fé raciocinada. A Santíssima Trindade foi criada pela igreja no ano 240, no Concílio de Laodiceia. Minha irmã, presta atenção, você que é conhecedor da Bíblia. Por que Moisés foi retirar o povo de Israel do Egito? Porque servia 3 deuses. Adorava imagem de escultura. Por que Deus foi até Abraão, pediu para Abraão sair da terra de Ur, porque eles adoravam 3 deuses e adoravam imagem de escultura. Agora a igreja católica saiu do Império Romano, criou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É 3 deuses. Leia. Oração sacerdotal do Evangelho segundo João, capítulo 17. O Senhor Jesus prova que Deus é onisciente. Salmo Davi explica, Deus é onisciente. Por que a igreja dividiu Deus em 3? Você acredita? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não ora a igreja, Santa Maria, Mãe de Deus. Minha irmã, Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. É sabedoria suprema, causa primeira de toda coisa. É o único, onisciente. Se Maria é mãe dele, então Maria é mais do que ele. Ou a mãe vem primeiro, ou o filho vem primeiro do que a mãe. Raciocina, minha irmã. Nós estamos no tempo da internet. Aí então, Alexandre explica. Olha, a sementinha do carvalho vai tornar um imenso arvoredo. A bolota do carvalho vai tornar uma floresta, um imenso carvalho. O verme que se arrasta no solo, um dia vai ser uma águia voando no espaço. Nós, irmão, ficamos tentando nas nossas casas de oração trazer os espíritos evoluídos, os espíritos superiores para nós. É contrário, minha irmã. É nós que devemos ir até ele, não eles vir até nós. A igreja prega que Jesus vai vir nos buscar. Meu irmão, presta atenção. Não é Jesus que tem que vir buscar. Nós temos que ir até ele. Ele já fez a parte dele, agora a parte é nossa. Você compreende? Dá para você entender isso? Aí então, a mediunidade, o nosso estudo, faz com que você comece a raciocinar, a ler. Nós explicamos o Evangelho para você. Percebe que Jesus fala, aquele que segue uma outra porta é ladrão e salteador. Percebe as religiões, não ensina o caminho da salvação, o caminho da libertação. Ensina você a barganhar com Deus, a negociar com Deus. Você, para ser cristão, você tem que pagar. Para morrer, para entrar no céu, você tem que pagar. Aonde é que Jesus falou isso? Onde é que está escrito isso no Evangelho de Jesus? Tem o preconceito, aquele que é do nosso favor é nosso amigo, aquele que não é, vai para o inferno. Onde é que Jesus pregou isso? O Senhor Jesus diz, aquele que não é contra nós é por nós. Nós somos uma família só. Família que ora unida, permanece unida. Aí então Alexandre fala que, de repente, Alexandre começou a brilhar. Seus cabelos brilhavam como safira. Os olhos dele cintilavam luzes. Do tórax saía aquela imensa luz azul que começava a se dividir entre todos.
E tanto os encarnados como os desencarnados começaram a chorar de alegria. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Como é que nós queremos a paz se nós pregamos a desordem, se nós pregamos a guerra? Como é que nós queremos a luz se nós estamos nas trevas? Como é que você quer a paz se você prega a desunião? Presta atenção, leia as mensagens de autoajuda. Nós fazemos o contrário daquilo que Jesus, que os Espíritos de luz nos pregam. Não faça isso, nós fazemos ao contrário. Por quê? Por que a igreja não aceitou o primeiro casal? Por que a igreja não aceitou a carta magna do Evangelho, dos 10 mandamentos? Por que a igreja não aceita Jesus? Por que você, meu irmão, não presta atenção, não aceita Jesus? Meu irmão, o Senhor Jesus é o único pastor. Ele é o bom pastor. É o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o único. E não nos faltará o pastor homem. Presta atenção, minha irmã. Esse que você chama o meu pastor, que é homem, ele é lobo vestido de ovelha. Não é palavra minha, está escrito, capítulo 10 do Evangelho de João. Você não está com a Bíblia na mão? Você não decora? Como é que você lê uma coisa e faz outra? É isso que nós queremos dizer para você. Aceita Jesus realmente, mas o Jesus verdadeiro. Aquele que disse, eu nunca vos deixarei órfão. Eu estarei convosco a todos os dias da vossa existência até o final dos tempos. Minha irmã, o final do tempo é o dia do teu desencarne. O dia que você desencarnar, você ir para o mundo espiritual, você está fora do tempo. Mas lá na coluna espiritual, Jesus vai estar lá junto de você. Ele não vai te abandonar, não. As colunas espirituais são comandadas por Jesus, por seguidores de Jesus, como Alexandre, que é de lá. André Luiz está lá agora. Ele está aprendendo. Nós somos espírito mesmo, nós somos luz, nós somos filhos do Altíssimo, somos eternos. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos filhos do Deus poderoso que criou esse universo. Você também é. Venha conosco, venha aprender a verdade de Deus. Nós pregamos o que está escrito. Nós não inventamos, não achamos que vai ser assim, não. É o que está escrito. A palavra de Deus não precisa ninguém dar um jeitinho, não. Ela é sem corrigenda, sem mudança. O que muda é a lei do homem. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um administrador desse grupo. Eu convido a você a estudar os nossos 500 estudos que nós fazemos. Faça um comentário aí. Se você acha que nós erramos em alguma coisa, corrija nós, mas dentro do Evangelho. Se você acha que a doutrina dos Espíritos é errada, corrija dentro do Evangelho. Agora, eu posso dizer que você está errado, que você está nas trevas. A primeira prova que você está nas trevas é o preconceito. Quando você diz que uma igreja é do mal, você está nas trevas. Porque nós não falamos mal da igreja, falamos mal dos dirigentes. Jesus nunca falou contra a lei. Quando Jesus falava com os sacerdotes, ele dizia, na vossa lei, na tua lei. Está escrito várias vezes no Evangelho de João, Jesus interferindo contra os sacerdotes. Ele não fala assim, na lei de Moisés, na lei de Deus ou na nossa lei, não. Ele fala na vossa lei. Porque ele sabia que aquela lei é do homem, não é de Deus. A igreja que você segue é fundada pelo homem. A doutrina dos espíritos não é fundada por um homem, não. É milhares de espíritos que desceram, os espíritos da verdade, inclusive Jesus. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e libertação.